você tem que validar com os dados existentes. E o que acontece é, normalmente, você não tem esses dados em desenvolvimento ou qualidade. E com uma ferramenta destas, você pode copiar. Então, você não tem que pedir ao seu desenvolvimento e ao seu funcional de negócio para esperar por um ambiente bem mais evoluído, em qualidade ou quase pré-produtivo, para validar o desenvolvimento. Depois, claro que a mitigação de segurança e risco, é claro que é um ponto claro. Mas o que eu queria falar mais é aqui, diminuir a disrupção, ou seja, o sistema estar off. Quando você faz uma cópia, quem se conhece os ambientes de Oracle ou do SAP é a mesma coisa, cada vez que você faz uma cópia homogénea, você tem muito tempo que não pode utilizar o sistema, ou na fase de preparação ou na fase da cópia real. O ambiente, estamos a falar às vezes até o próprio ambiente onde você está a copiar. Com este produto você nunca tem isso. Nunca tem inconsistências ou problemas ou nenhum impacto na sua source, na sua origem, no seu produtivo, que é sempre... Produtivo é só um exemplo, pode ser outro. Nunca tem, porque o Google Cline vai sempre copiar os dados abaixo, e aqui vou muito técnico no SAP, que é abaixo da camada do ABAP, que é a linha lógica do produto, e vai diretamente na base de dados. O SAP abraça uma base de dados, que pode ser Oracle, pode ser ANA, pode ser SQL, pode ser várias coisas. E como ele vai diretamente na base de dados, não existem locks. Não existe locks, ou seja, os dados não estão a ser prejudicados a nível de acesso. O seu usuário pode estar a faturar e eu estou a copiar na mesma os dados. O que é que acontece? Eu costumo explicar para o utilizador final, o usuário final, que é como tirar uma foto. Você tira uma foto naquele instante. Se ele está a processar e daqui a 2 segundos é diferente, azar, tem que tirar uma foto nova. Dá para entender a ideia? Sim, perfeito. Faz um snapshot da base quente. Sim. Tá. Só uma pergunta, Miguel. Você disse que ele vai direto no banco de dados fazer a cópia dos dados. Ele Sim. faz isso através do SAP, gerando uma request, certo? Quando você diz request, está a falar que tipo de request? Uma request de transporte mesmo. Não. Pois foi o que eu imaginei. Não faz. Também tem essa opção. Você pode fazer isso. Existe uma opção no Google Client para criar um request para agregar os dados dentro do request. Você pode fazer isso, mas não é a melhor maneira ou a mais rápida. O que o Google Client faz é usa a camada de interpretação da base de dados para enviar como se fosse um pedido à base de dados para escrever um data subset. Sabe? Quando você abre um subset, um fecheiro, tudo isso, que é para garantir, primeiro, imagina que eu estou a agarrar uma tabela de 100 registros. Não é igual a agarrar uma tabela de 100 mil registros, ou de 100 milhões de registros. Certo? Por isso você tem de controlar esse fluxo. E se você puser num request, os 100 registros, fácil. Ele fecha os registros todos, faz o release em memória e está bom. Se você agarrar 100 milhões, ou 100 milhões para ser mais fácil, 100 milhões de registros, no request, o seu request vai estar a agarrar toda a memória do seu sistema só para fechar esse request. E o Google Client não pode fazer isso. A nossa máxima do produto é zero impacto em produtivo. Se nós vendemos uma solução, um produto que você usa no seu produtivo, se tiver impacto no seu produtivo, nós não tínhamos clientes. Porque ele diz, não, então tenho que parar o meu produtivo só para você copiar uma tabela? Não pode ser. Então, nós abrimos esse subset e vamos trabalhando 20 mil, 30 mil registros de cada vez para agarrar na memória, 30 mil, escrever num fecheiro encriptado e compresso, depois faz o release da memória, assim que escreveu, e depois agarra os próximos 20 mil ou 30 mil, depende do que você escolher. Ok? E é assim que vai fazer. Tá entendido. Tá certo? É mais ou menos como se estivesse fazendo uma cópia. Não sei se você já chegou a trabalhar com as ferramentas dentro da stack do Hadoop, mas me parece muito semelhante ao que faria com o Scoop, por exemplo. Conecta lá no banco e vai retirando lotes de informação
através de uma conexão direta com a base relacional. Isso? Eu não usei, mas eu conheço a tecnologia. Sim, é muito parecido. A grande diferença é que, não é puxando aqui ao meu mundo do SAP, mas nós já fazemos isto há muitos anos no SAP, mas nas novas tecnologias... Era só mais para a base de comparação. Sim, mas é mesmo isso, é mesmo isso. Tudo que você vê hoje em dia no Big Data, você vai encontrar muita coisa parecida aqui no Goal Client. Claro que, primeiro, posso dizer que o Goal Client é feito como base noutro produto que temos, para fornecer para Big Data dados de SAP, que também se calhar pode ser importante. Falar um pouco no fim disso. Mas o importante é que nós, sim, como você disse, fazemos de uma forma controlada, porque você na Big Data tem que sempre usar uma forma controlada, senão explode tudo. E aqui é exatamente o mesmo. Mas nós, como estamos... É como você está desarmando uma bomba. O produtivo, você não pode tocar demasiado no produtivo, senão vai afetar o negócio. E é isso que nós vemos aqui. Então, como é que nós fazemos? Aqui vou saltar um pouco, isto é a parte mais técnica, mas é importante saber que a nossa maneira de trabalhar é assim, você pode copiar do produtivo para qualquer sistema não produtivo. Mas pelo menos da primeira vez, quando nós estamos a instalar, ou quando estamos a trabalhar neste assunto, se você está a usar dados de produtivo e copia para um sistema igual a produtivo, é muito difícil ver as diferenças. Por isso nós temos este esquema de criar, pelo menos a primeira vez, não tem que ser assim, é só para mostrar de um sistema produtivo, que está cheio, para um sistema de target que está vazio. E a única coisa que pedimos normalmente para a equipa mais de basis, de preparação do sistema, é criar nós chamamos um sistema shell. Só um vazio, o mais vazio possível. Não tem dados, não tem nada. A única coisa que pedimos é usuários para poder logar, com a sua segurança, claro, e a configuração, porque o SAP tem uma lista de tabelas que ele próprio considera dele próprio. Nem que seja você a dizer a tabela específica custom do Miguel, mas se você puser um tipo diferente na tabela, ele vai considerar do SAP. Vai para esta caixinha. Normalmente é onde você define as suas regras de negócio. O número de empresas, onde estão localizadas as empresas, coisas assim. Dados abaixo dos dados mestre. E depois entra o Google Client em ação. E o que é que nós fazemos? Aqui está bem simplificado, que é estas duas caixinhas, que é os dados mestre e os dados transacionais. Não vou entrar muito em detalhe, mas o importante, nós dividimos os dois, porque um diz todos, all, todos os dados mestre, que é para garantir uma boa baseline do seu sistema de target. Nós queremos um sistema bem mais pequeno, mas eu preciso de todos os meus materiais, os meus clientes, fornecedores, parceiros de negócio, porque se eu quiser criar algo, nem que seja um negócio falso neste ambiente de testes, eu posso fazer em produtivo. Por isso é que aqui são todos, é uma recomendação. Ô Miguel. Sim. Posso só fazer uma rápida interrupção só para o pessoal do UOL? A gente, pelo que vocês comentaram aí, o background de vocês está muito voltado para analytics, dados e tudo mais. O foco aqui é aquilo que a gente conversou com o Ivan para fazer as atualizações dos ambientes não produtivos do SAP. Tá? Álvaro, é que depois que a gente fez a apresentação, entrou o Alexandre Borzani e o Fábio Tafarello, que eles são dos times de SAP aqui do Audível. Então, acho que eu entendi a sua preocupação aí, mas para esses caras é extremamente importante isso daqui, e para a gente não é demérito nenhum, que a gente está conhecendo bem a solução. Não, perfeito. É que como eu não tinha reparado que o Alexandre tinha entrado, eu falei, putz, peraí, eu acho que o público aqui deve estar mais voltado para sexta-feira. Mas, sim. Então, minha preocupação já termina por aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, é o Juan que está falando, né? Não. É o Miguel. Miguel. Miguel, eu tenho uma pergunta para você, é o seguinte... eu entendi que faz todo sentido, né, a gente levar todos os master data para esse segundo ambiente aí, que quer que seja. Minha pergunta é a seguinte: o sistema para uma base de dados SAP, ele reconhece o que é master data
automaticamente ou a gente tem que, de alguma forma, ir tabela por tabela, elencar quais são os dados mestre? Boa pergunta. É um pouco, é daquelas perguntas que eu gosto de dizer sim e o não. Não, vou explicar. Por defeito, o Gold Client já traz essa definição entre dados mestre e dados transacionais, o Master Data e Transactional Data, bem ali dividido. Mas isto é, como eu costumo dizer, pode ser configurável. Se o seu usuário, ou o seu usuário, o cliente, diz que, para mim os materiais, eu sou muito pesado na logística, os materiais, para mim, é os dois. E eu digo, isso já é o default no Gold Client. Os materiais estão considerados nos dois. Legal. Mas como de transações, olha, eu quero trazer as transações de nota fiscal, por exemplo. Sim, aqui no dado transacional, aí é 100% a certeza que vai ser ajustável pelo seu cliente. Se o seu cliente, por exemplo, é muito pesado na nota fiscal e custos, outra vez, na logística, e o custo de produção é muito importante. Nós não só vamos copiar custos e materiais aqui nos dados mestre, mas no dado transacional vamos na nota fiscal, no documento financeiro, fatura, custo, tudo isso. E como o Gold Client ele reconhece transações customizadas? Já está a falar de tabelas Z e Y ou mesmo transação? De transação. Tabela Z e Y, isso mesmo. Tabelas já... Isso, já vou... isso. Sim, já vou mostrar, mas vou explicar de duas maneiras para você, depois eu mostro. Mas temos duas opções e eu começo pelo plano B. O plano B do Gold Client ele cria automaticamente, tem uns programas de instalação de auto-discovery dessas tabelas e vai pôr em caixinhas essas tabelas Z e Y. E isso é o plano B. Ou seja, vai pôr elas aqui nos dados mestre. Ou seja, eu não sei se a tabela Z1 ou Z2 se pertence ao processo de logística ou financeiro. Está dentro da mesma caixa e copia tudo. Mas temos o plano A. O plano A é ajustar diretamente dentro dos seus, vamos chamar também caixinhas, as caixinhas de negócio, e você diz, eu quero adicionar a tabela Z diretamente na fatura ou na nota fiscal. Também pode fazer. E assim, cada vez que você copiar uma nota fiscal ou 10.000, essa tabela Z vai trazer apenas os registros relacionados. Mas é um trabalho, o plano A é um trabalho que evolui. Entendi. Mas existem ferramentas para ajudar. Posso dizer, para ligar as tabelas bem mais fácil, mas eu gosto de fazer esse trabalho, por exemplo, numa parte mais técnica, diretamente com quem desenvolveu as tabelas ou quem conhece bem o processo de negócio. Porque se você liga uma tabela dessas no sítio errado, pode gerar constrangimento. Fica um pouco mais lento, é o que eu quero dizer. Tá certo. Ok? Mas eu já vou mostrar isso para você. Mais alguma questão? Este acho que é o último slide. E depois vou mostrar. Não, legal. Bacana, isso aí, obrigado. Sim. O importante deste processo. Este processo primeiro, vamos começar aqui pelo último, o downtime. Não existe downtime aqui. Como eu expliquei, você exporta do produtivo ou de outro sistema. Você pode exportar de todos os sistemas. Você pode exportar desenvolvimento 1 para desenvolvimento 2. Não há problema. O que você não pode fazer é exportar desenvolvimento e importar em produtivo. Claro, senão também estávamos sem negócio, se importasse dados em produtivo. Você nunca pode importar em produtivo, só em ambientes não produtivos. Não existe qualquer hardware externo, isto é, SAP para SAP. A única coisa extra que tem é onde estão estes ficheiros aqui. Você tem que montar um file system ou uma pasta partilhada. Há usuários que até usam a SAP Trans. Eu não o recomendo, não gosto muito, mas é possível. Ou seja, é uma pasta local no SAP, para quem não sabe. E os dois sistemas, se tiverem acesso, podem usar. Porquê é que precisamos dessa pasta local? Para o produtivo exportar, colocar lá os ficheiros, e o desenvolvimento, ou outra máquina, ir buscar. E isso é muito importante porque, imagina, isto acontece em alguns clientes.
Tenho clientes já numa fase bem avançada que criaram um ambiente de qualidade bem pequeno. Imagina, metade do tamanho do produtivo, ou menos ainda. E depois, passado uma semana, tem o mesmo problema. Os dados já não são frescos. Eu preciso de dados sempre o mais frescos possíveis. E o Goal Client, nós podemos fazer um job automático, todo o final de semana, exporta os últimos 7 dias de negócio, põe no file system e o ambiente de qualidade vai ler ali e é refrescado automaticamente. Quando os seus usuários entram no trabalho na segunda-feira, já têm o ambiente refrescado com os últimos 7 dias de negócio. Não só pode fazer isto, como automaticamente, com os mesmos ficheiros, a refrescar outros ambientes. Ou seja, Isso não tem que exportar de novo. Desculpa, ele vai ser incremental, vai adicionando cada vez os novos 7 dias a mais, ou ele vai substituindo os 7 dias anteriores pelos novos? Boa pergunta. É incremental. O que acontece, o que não é incremental é os dados que já existem. Ou seja, se já tinha, imagine, na última semana só tenho 2 ordens de venda nova e depois só finalizei outras 2 que já tinha começado a outra semana. Ele só vai inserir as 2 novas e vai atualizar as 2 existentes. Depende que modo é que você escolhe. No Goal Client ele pergunta sempre se você quer substituir dados existentes ou não. Se não substituir, fica igual, se já existe. E pode ser por amostragem, tipo, se eu quero, por exemplo, 10% de uma tabela, ele vai fazer o mesmo processo, ele vai deixar lá 10%, se na próxima carga ele selecionar uma mesma linha dentro desse subset de 10%, essa linha vai ser atualizada, não vai inserir, não vai duplicar, no caso, a linha. O Goal Client nunca cria dados, ou seja, nunca vai duplicar. Ele mantém a mesma chave, né? É sempre a mesma chave. O Goal Client é uma ferramenta de cópia. É como eu digo sempre, tirar a foto, porque é exatamente o mesmo dado. Por isso não cria duplo. Mas o seu ponto é muito importante. E eu gostei da pergunta. Dos 10%. O Goal Client não faz os 10%. Mas eu, como usuário do Goal Client, eu posso fazer isso segundo os meus filtros. Eu gostava de mostrar já um pouco isso mais à frente. Mas para tirar a dúvida, eu com os filtros de negócio, quando eu estou a filtrar 7 e 7 dias, por exemplo, 7 dias, ou pode ser um mês, ou 6 a 6 meses, eu estou a fazer já um pouco isso. E o que eu recomendo normalmente, isto é uma fase muito avançada, imagina, produtivo para qualidade. E imagina que eu tenho isso ligado toda a final de semana, faz os 7 dias. Quando eu acho, imagina, a qualidade já está a ficar grande. Há um ano que eu não faço uma limpeza na qualidade. 2 coisas você pode fazer. Uma é usar o Goal Client só em qualidade para apagar alguns dados. Esta opção é válida, mas eu não gosto, digo já para vocês, porque quando você apaga dados, pode apagar dados mestre e aí gera inconsistências nos seus dados, se você não sabe o que está a fazer. Por isso, opção A, não recomendo. E depois tem a outra opção, que é, por que não, se você está com problemas de espaço, por que não fazer um flush na base de dados, vamos voltar aqui atrás, nestas 2 caixinhas, e depois carregar ou carregar só de novo os dados mestre e só 7 dias, 14, 30. E aí você está sempre a fazer resizing do seu qualidade. E eu posso dizer que estas operações são muito rápidas. Primeiro, porque o ambiente já era mais pequeno e depois vai acabar com um sistema ainda mais pequeno. Ou seja, qualidade, usando estas técnicas, é sempre mais pequeno que produtivo. Por isso mesmo que eu queria saber se ele era incremental ou não, justamente porque se eu faço esse incremental toda semana, por exemplo, vai chegar uma hora que esse ambiente vai crescer bastante, né? Então, se eu tinha como um processo para eu ir substituindo a janela de tempo. Sim, é verdade. Eu posso dar uns números para você só para dar uma ideia. Números exatos é muito difícil, como devem imaginar. Mas imagina que o seu produtivo é 1 tera. E eu crio uma qualidade inicial na semana da instalação, com todos os dados que o negócio quer, e fica de 10% a 20% do tamanho. Ou seja, a 100 GB, 200, no pior das hipóteses. Se você for incrementando, não sei, 10 toda a semana, não vai acontecer, mas se for 10 toda a semana, passado algumas semanas, imagina 6 meses, você tem muito. E imagina que você chega, o seu limite quer menos de 500 GB e está ficando perto dos 500. O que eu recomendava era, dos 500, você faz um flush
um SCC5, para quem conhece o SAP, e carrega de novo os dados mestre. Você até pode ser mais esquisito nos dados mestre e não copiar todos. Imagina, você não precisa das tabelas Z, porque isto é um ambiente de qualidade que não valida isso. Ou é para um processo de evolução contínua, né? Sim, se tiver, precisa das tabelas Z. Se tiver num processo de evolução contínua, precisa pelo menos do mínimo. Mas se calhar pode começar só, por exemplo, com os 100 teras iniciais, mais 7 dias e está bom. Para começar. E volta a incrementar de novo. Com este processo, eu tenho alguns clientes que já usam isto. Por exemplo, o mais longo que eu conheço é na Suíça. Tem mais de 6 anos. E nos primeiros anos, eles faziam este flush uma vez por ano. Posso dizer que nos últimos 3 só fizeram uma vez. Porque o sistema ainda continua muito pequeno. Ou seja, a política de refrescamento, como passa a ser automática, a necessidade de... Primeiro, o sistema é pequeno e a necessidade também reduz, certo? Sim, beleza. Então, mais alguma questão? Sim, deu uma pergunta. O que faz o processamento, no caso, a gente precisa ter um servidor que vai ficar intermediário entre o de produção e o final. Onde que roda o processo? Não. Ele vai rodar dentro do mesmo... Não existe. A pergunta é, qual o processador de qual máquina que é usado? Para exportação de produtivo, para importação, desenvolvimento ou no teste. Isso, por exemplo, de produção para QA. Eu estou usando o processador da máquina de produção, o processador da máquina de QA. Certo. Ou seja, quando você quer exportar... Porque estas duas ações podem não ser contínuas. Imagina outra vez o mesmo exemplo dos 7 dias no final de semana. No final de semana é fácil saber que produtivo é menos utilizado. Primeiro, você tem sempre mais processos em produtivo. O Goal Client, você pode escolher que processos quer usar em produtivo. Já agora mostro diretamente para vocês. Isto é produtivo, é o vermelho. E depois tem aqui outro que é não produtivo. Isto são máquinas de demonstração. Eu posso escolher, este acho que não tem muito, só tem um servidor. Mas você pode escolher que servidores quer e qual é que é o máximo que você quer usar. Se eu ponho aqui 5, ele nunca vai usar mais que 5. Nem que você tenha 50. E você, para quem conhece SAP, eu não sei com quem estou a falar se conhece SAP ou não, mas o produtivo é muito normal ter muitos servidores. O maior problema de processamento é sempre no destino, porque são máquinas sempre menores. Sim. E o problema do produtivo é não usar quando o sistema está a ser muito usado. Mas aí mas para saber realmente aonde que ele rodava, se ele rodava na máquina de origem ou na máquina de destino. Miguel, nas duas, sim. Miguel, os processos que ele inicia aí são processos de diálogo ou processos de background, quando eu coloco a cópia para rodar? Background, ok. Sim. Mas alguma questão? Não, por enquanto não. Então só para mostrar para vocês como é que eu protejo o meu produtivo para dizer que não posso importar. Este meu produtivo, como podem imaginar, é um pouco falso. Não é um produtivo verdadeiro, porque eu não tenho esse produtivo. Isto é demonstração. Mas se fosse produtivo, estes botões como o Delete Data, importação, não era possível. E nós protegemos isso com a licença do Goal Client mais o sistema. Que nós dizemos desde o início o que é produtivo. Este é DEM, de demonstração. Este é DEP. Ok? Então, agora vou mostrar para vocês assim bem rápido o que é a ferramenta. Eu não vou entrar em pormenores, mas dividimos a ferramenta em duas partes. Vou pôr aqui um pouco maior. Duas partes. Aqui a parte mais da esquerda. Alguém a falar? Não? A parte da esquerda, aqui do Client Construct, criar um cliente, é mais a parte de dados mestre. Como é que copiamos os dados mestre? Como alguém perguntou, podemos usar o sistema de transporte? Sim, mas o meu preferido, e o melhor e mais rápido, é usando o Direct Export, que é por fecheiro. Alguma questão? O método do R3 Trans que está disponível aí, ele faz uma conexão direta nos dois sistemas para fazer o transporte? Não. Não? Não. O R3 Trans aqui, o que você está falando, é
É só um método que é o entre, não é transporte e não é ficheiro, é algo no meio. É uma cópia do verdadeiro programa R3Trans. Entendi. É como se ele fizesse o export pela ferramenta do próprio SAP, que é o R3Trans. Sim, mas com o transporte, por transporte, você tem que dizer qual é que é o sistema de destino e nós normalmente pedimos para você criar um ambiente virtual, que é para não apontar para a STMS não ficar suja. Por isso pedimos para criar aqui um ambiente virtual e você aponta aos transportes e liberta eles diretamente neste e depois qualquer um dos outros ambientes pode ir buscar o ambiente virtual. Ok? Ok. Como eu estava mostrando aqui, o meu recomendado é o Direct Export. Primeiro, é mais rápido, é mais controlado a nível do volume de dados. E agora ia só mostrar, isto é igual para qualquer dos modelos. Isto é o nosso modelo de dados, o que você recebe por defeito quando instala o Gold Client. Isto não é o final, isto é só o que você recebe. Depois é ajustado com alguns programas que nós corremos, de Auto Discovery, como eu falei, as tabelas Zs, por exemplo, vou falar aqui. Por exemplo, criou aqui estas caixinhas. Tem mais do que uma caixinha porque ele divide em grupos de 100. Põe 100 tabelas em cada um. E depois você pode criar os seus próprios, como está aqui o meu colega Tom, que criou. Este modelo é por defeito e quando eu disse que o Gold Client não é só a nível de tecnologia e estratégia de cópia, é muito isto. O modelo de dados, tanto aqui nos dados mestre como nos dados transacionais, é muito, muito importante. E a nossa política como empresa e como consultores, eu vou agora mostrar os dados transacionais, são um pouco diferentes, aqui a nível do negócio, tem aqui uma sigla de negócio, você pode ver que são mesmo muitos, e é aqui que eu acho que o grande valor acrescentado existe no Gold Client. Cada vez que nós visitamos um cliente e descobrimos algo diferente a nível de negócio, integração, interação de negócio, nós vamos evoluir o nosso modelo de dados. E quando vamos no próximo cliente, o nosso modelo de dados já vai mais evoluído. E nós fazemos isso à volta de 17 anos. Ou seja, já é bastante maduro o modelo de dados. E o que acontece é que conseguimos ter uma maior resposta independente do seu negócio. Se você vende água e eletricidade ou se você vende garrafas de água. Ou se você só tem uma loja. Ou tem uma plataforma logística. Ou de Isoil. O que for. Ou é um banco, por exemplo. Temos várias propostas. Ok? Certo? Ok. Então, vou só mostrar aqui. Eu mostrei como é que funcionam os data types. Não vamos entrar em muito detalhe de parte técnica. Vou mostrar a parte mais importante, que é... Vou dar um exemplo para vocês. Qual é que é o uso desta ferramenta? Eu vou mostrar um exemplo, ou 2, ou 10, se quiserem. Mas a realidade é que você pode fazer isto para... Eu vou fazer para um registro, pode fazer para milhões. Imagina que um problema que acontece muito e que os seus usuários, ou quem utiliza o SAP normalmente não tem, imagina que eu tenho um problema improdutivo e é nesta ordem de venda. E tenho um problema aqui num sítio qualquer. Imagina, o usuário ligou para mim e diz, não consigo processar isto. Há algo de errado aqui neste processo e eu não consigo. Eu vou copiar só um. E eu, como consultor, não devo ligar a produtivo e começar a tentar resolver o problema improdutivo, certo? Se pudesse levar este exemplo para o meu ambiente de testes, era muito bom, certo? Estou à espera de um grande certo. Certo? Certo. Ok. Então, eu vou saltar a parte que ensino como é que se procura, qual é que é o data type, qual é que é a caixinha de negócio. Estamos na áreas de venda, eu vou à procura de áreas de venda. O que é que o Gold Client tem? Podia procurar por tabela e ele vai me dizer que tem isto tudo na área de vendas e tem aqui uma flagzinha que me ajuda a dizer qual é que é o principal, qual é que é o que eu devo começar. Isto vem mais na parte de treinamento para o usuário final. Eu explico tudo isto, claro. E como é que está montado e como é que você adiciona tabelas de Zs, tudo isso aqui. Eu vou saltar essa parte, imagino que não estejam interessados.
teste para hoje SD e eu quero esta, 5510. Eu copio, faço aqui um show count só para garantir que este exemplo existe mesmo e fiz um copy-paste correto. Isto só vai validar numa tabela de vendas, se existe, e diz que usando este método você pode usar até 10.000. 10.000 é um pouco elevado. Se calhar 100 como limite era bom. Eu vou lançar um job, eu vou usar até o paralelo para ser mais rápido. Ou seja, este paralelo vai usar o meu setting que eu pus de 5 no máximo e ele vai lançar este export destes dados. Ok? Já agora passo aqui a explicar, temos aqui outras opções. Eu podia gravar este cenário para mais tarde, se eu fosse um usuário que está sempre a exportar ordens de venda, por exemplo. Eu até podia configurar a auto-importação, por acaso podia mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar as duas partes. Não gosto de tudo automático desde o dia 1. Gosto que os usuários saibam o que estão a fazer. Mas podia vir aqui no auto-import, por acaso este sistema está configurado para isso, que o meu colega usa sempre. E eu dizia, exporta deste sistema e automaticamente vamos importar no 200. Exportava aqui e ele, quando terminasse, podia usar o paralelismo ou não, até perguntava se queria substituir os dados no ambiente de target. Eu não vou fazer isto, que é para mostrar esses passos para você. Posso ter transformação, mascaramento de dados sensíveis, por exemplo. Não sei se é um grande tópico aí no Brasil. Aqui na Europa todo mundo quer mascarar os dados, por exemplo, de e-mail, telefone, moradas, coisas assim, por causa de uma regra na Europa que foi criada, o GDPR, não sei se ouviram já falar. Por isso já? E é um tópico também que a gente tem uma lei também nacional aqui que vai entrar em vigor muito semelhante a GDPR. Pois, imagina isto. Está em todo lado. Nos Estados Unidos também está a crescer muito. Isto começou na Europa e eu era o consultor que falava mais disso na minha equipa, que também é a equipa nos Estados Unidos, e agora todos perguntam, como é que você faz aí na Europa? Por isso acontece muito. Porque é normal, se você tem a possibilidade, imagina, de HR, você não quer ter o salário do seu CEO e do seu informático no ambiente de teste, porque o informático vai lá e pode ver e pode publicitar, pode até roubar dados reais, quando não precisa, certo? E é isso que esta ferramenta faz há muitos anos. Neste caso é a nível de financeiro, os dados do material e do cliente, desde o número de telefone, coisas assim. Se estiverem interessados eu posso mostrar mais. E depois tem aqui só um shortcut para a SM37, que é um standard da SAP. Eu vou só pôr aqui organizar. E o que é que aconteceu? Eu pus o meu job, já terminou, pus o meu job e ele chamou estes funcionários aqui, workers, para ajudar a copiar os dados. E assim dividiu os dados e cada um escolheu umas quantas tabelas e fez. E o mais importante é que o último por acaso foi ele, podia ser qualquer um deles, é o que tem spool. Para quem percebe de SAP, o spool quer dizer o sucesso. E aqui o que acontece é ele vai dizer, já terminei e fiz isto tudo. Qual é que é a diferença? Já agora vou no meu ambiente azul, que é o target, vou mostrar aqui na VA03, que não tenho o meu exemplo. Se tenho que apagar. Pois tenho. Então vou ter que usar outro. Vamos ver aqui não tenho este. Então vou copiar um novo exemplo. Peço desculpa. Este para valer. Vou exportar de novo. Não quero. Tenho aqui o meu trigger. Não quero o meu trigger. Eu estava só a avisar que eu tinha o meu trigger automático. Não quero. Ele vai exportar de novo. Já agora dá para mostrar para vocês uma coisa que eu às vezes não consigo porque ele é rápido demais. Ou seja, não existe, certo? E ainda outra coisa. Na minha importação, ele está a exportar. Na minha exportação, agora tenho dois cenários. Um que está verdinho. E vou voltar aqui atrás. Peço desculpa de ser rápido. É só para ele não acabar entretanto. E este não está ainda. Ou seja, você não pode fazer nada ainda porque ainda não terminou.
Podia refrescar, à volta de 100 segundos, ele vai terminar. E aqui, só para mostrar, eu ainda não importei os dados, mas eu podia analisar os dados com detalhe. Ou seja, o usuário não só pode ter acesso às tabelas todas, está a ver aqui tabelas Z que foram anexadas, eu posso ver o que é que está dentro das tabelas Z. Eu posso analisar os dados antes de importar. Claro, se você sabe o que é que está a olhar, e até pode prever o espaço que ele vai usar na base de dados. Por aqui. Ok? Vamos voltar ao nosso exemplo, porque este é o errado. Já terminou. E agora tenho duas opções. Eu vou usar o job. Eu podia usar o foreground, que era em diálogo, mas normalmente não aconselho, porque vai fazer um freeze na sua tela. E a primeira pergunta, esta é muito importante, porque qualquer usuário vai lhe perguntar numa ferramenta destas que move, aqui é uma ordem de venda, mas podiam ser 10.000. Vai esmagar todos os meus dados que eu já tenho neste sistema? Se preencher aqui, se já existir, sim, vai substituir o que já existe e vai atualizar. Ou se escolher a segunda opção, ele não. Se já existir, ele não vai inserir. Só vai inserir os deltas. Porque isto não existe a resposta certa. Há situações que você tem que substituir porque o dado mestre ou o dado transacional já evoluiu. Por exemplo, uma ordem de venda ou assim. Já está completa agora, na última cópia. Ou, por exemplo, eu tenho o Álvaro, que é meu colega e está a trabalhar nos mesmos dados e eu não quero esmagar os seus dados. Eu escolho esta. Okay? Neste caso, é só para mim. Eu quero importar. Importar SD. Eu vou usar sem paralelismo, só para verem. Vou aqui no Job Monitor. Temos ali o jobzinho. Acho que está um pouco pequeno. Eles estão aqui todos porque é a mesma máquina. São dois clientes diferentes. Okay, vamos refrescar. E ele, como só é um, demora um pouco mais, mas vai fazer tabela a tabela, ficheiro a ficheiro que ele foi gerado nestes jogos e vai inserir. Alguma questão? Antes de eu mostrar o que é que copiou? Não. Então eu tenho uma questão para vocês. Faço sempre esta questão, o Álvaro já deve rir quando eu faço. Eu estou a copiar esta ordem de venda. Para quem conhece SAP, conhece que, por exemplo, isto é uma entrega, isto é uma transferência, ou um movimento de material, ou assim, tem aqui uma fatura. Vocês acham que vai copiar a ordem de venda só, ou a ordem de venda e tudo? Pelo que me falaram aqui na apresentação, vai copiar tudo. Assim não vale. Sim, já falaram muito. Sim, já terminou? Agora podemos ver quanto tempo demorou. 50 segundos. Também não foi muito. Foi rápido. Ok, então sim. Vamos ver se copiou tudo ou não. Vamos ver. Sim, copiou tudo. Não existia, agora existe. Como é que eu verifico? Posso ir aqui para a entrega. Eu posso ir na fatura, ou onde... Como viram, eu não escolhi este caso. Eu só fui para os exemplos seguintes. Pode ver, se você quiser entrar nos dados mestres, nos dados do cliente. Aqui não dá para entrar no do cliente. Vamos no material primeiro. Até análise stop. Isto por acaso não é o mesmo. Não é o mesmo mesmo. Não é o mesmo exemplo. É. Eu quase que vos enganava. É 12. Acho que isto uma vez aconteceu-me também numa demo, este também para o Brasil, que eu tinha duas ordens de venda completamente diferentes. Este é o mesmo, certo? Mas vi que alguém estava com atenção. Agora é o material 02. O material 02, eu vi logo pela descrição, era completamente diferente. Vamos na fatura. Ou onde é que querem que eu vá a algum sítio específico? Fatura, documento contabilístico? Miguel, Sim. Tu consegue saber quantas linhas acabou copiando nesses 50 segundos? Sim. Sim, mas essa métrica é um pouco
Não é muito regular, depende. Ele copiou 4.000 linhas. Mas não dá para fazer uma média por... Eu vou explicar. É muito difícil... Depende da ordem, né, e tudo mais. Depende da ordem do negócio. Depende com o que ele está relacionado também. Ele pode estar Exato. relacionado com N outras tabelas que não estão diretamente ligadas à transação, mas que de alguma maneira o utilizam, né? Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que esta ordem... Eu dou duas ordens de venda. Uma que é esta, que tem estes documentos todos, e tenho outra ordem de venda, que podia ser o número a seguir, o 5513, que apenas foi criada ontem, que não tem mais nada. Primeiro, o número de linhas é diferente e uma pode ser bem mais simples, outra pode ter muito mais items. E a segunda, que não tem nada, pode ter 100 items e ter muitos dados mestre por trás. Muito estoque, muitos materiais, mais do que um cliente, subdividido, serviço e logística. Por isso pode ser muito, muito complexo. Onde você começa a ter um pouco mais de perspectiva é na outra parte que eu vou mostrar para vocês. Isto é a parte de como copiar uma, e vocês devem estar a imaginar. Mas se você quiser copiar 5 dias ou 5 meses do meu negócio, não vai copiar um a um ou cenário a cenário, certo? E nós temos aqui uma parte da ferramenta, o Intelligence Slice, que você cria um cenário bem mais gigante. Eu vou pôr aqui, não sei... 1 ano de negócio para valer. Para valer é só porque eu pus em todos. Estas datas são um pouco antigas. E aqui, este 1 ano de negócio, isto não é muito importante, é só para exemplificar o que eu faço. Eu vou selecionar tudo o que é importante para o meu negócio. Isto é customizável. Ou seja, eu vou definir tanto a dados mestre como a dados transacionais. E aí é que você começa a ter uma métrica. Ou seja, se eu copiar um dia de negócio e comparar com outro dia, não é muito válido. Mas se eu copiar um mês com outro mês, fica mais próximo. De 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, aí já fica muito mais perfeito. Ou seja, você já pode ter uma lógica de quanto tempo demora a exportar e importar e quantos dados está acrescendo a sua base de dados. Percebe? Porque depende se o seu negócio é exatamente igual todas as semanas, logo com uma semana você tem ideia, mas o normal é que seja mais do mês para a frente. Porque demora um mês para você fechar as suas contas financeiras e tudo isso. Ok? Vou só criar aqui um cenário gigante para vocês verem. Ok. Vou explicar duas coisas ao mesmo tempo. Espero que não seja... Posso tirar uma dúvida enquanto tu cria o cenário? Claro, já está criado. Se eu precisar fazer uma cópia em stream, vamos dizer assim, né? Conforme o dado as ordens vão surgindo e vão acontecendo. Uhum. Eu consigo criar algum job que fica varrendo e Sim. entregando? É assim, o Goal Client não funciona. Não sei se você conhece Change Pointers. Não. Change point, por exemplo, o SAP não tem CDC. O CDC conhece? Data Capture. Sim. Só as novas últimas versões do SAP é que têm a possibilidade de você fazer CDC. O Goal Client pode fazer isso, mas você tem que dar inteligência nele. Se passa a expressão. Por acaso, parte da ferramenta chama-se Intelligence Slice. Ou seja, eu tenho que gerar o meu cenário, tal e qual como este. Este é gigante, não era preciso assim uma coisa tão grande. E o que eu dou para ele é, a nível dos filtros, imagina, eu podia dar aqui um exemplo bem mais pequeno. Imagina que você só está aqui a falar das ordens de venda, que neste caso são 400, porque dentro do meu filtro, está aqui, que eu podia pôr o que eu quisesse no filtro, e como é que você dá a tal inteligência nele? Você pode criar este cenário com estas datas dinâmicas, ou até ser mais específico, mesmo por, imagina, que você quer uma área de negócio muito específica, quer ser mesmo específico no seu negócio. E para apanhar esse tal CDC, você corre isto todas as noites e vai copiando e vai apanhando o negócio na sua evolução. Isso você pode fazer. Mas não tem nada orientado a evento, né? Não tem orientado a evento, não. E tem algum produto da Tunix que seja?
Sim, todos menos o Gold Client. Ok. Porque no SAP é o único que não tem esse tipo de eventos e dessa... Não, mas então, referente a SAP, por exemplo, se eu quisesse monitorar um banco de dados HANA, por exemplo, para sempre que entrar alguma coisa no HANA, ele atualizar em numa outra instância de HANA. Eu não teria como fazer isso. Teria que rodar um job de tempos em tempos para pegar, através de um atributo específico, a última mudança, né? Não tenho a certeza 100%, mas sim, acho que sim. Mas posso verificar isso até com o Juan Carlos, ou assim, não sei se está na chamada, eu posso verificar isso mais tarde com ele. Eu sei que nós trabalhamos num produto que nós temos, que é do SAP, do SAP, para o Big Data, para Hadoop, para Azure, para outras... Qual que é o nome desse produto que eu gostaria de dar uma olhada nele? É Replicate for SAP. Acho que eles põem assim. Sim, Miguel. Nós vamos a apresentar esse produto em sexta-feira para eles. Ok. O Juan Carlos está a dizer que na sexta-feira ele vai apresentar esse produto para vocês. Ok. Sim, esse produto é muito poderoso porque usa esta tecnologia dentro do SAP para fazer tanto o CDC como para extrair do SAP. Mas você falou do ANA. Dentro do ANA já é possível fazer o CDC. E aí o Gold Client já funciona melhor a nível de eventos. O que eu estou a dizer é tirando o ANA. Ok? Entendido. Sim, é porque temos... a tecnologia é diferente, é um pouco mais difícil. Sim, é totalmente diferente, né? Em termos de arquitetura. Só para terminar aqui, não vou cansar. Só para terminar aqui este exemplo, não quero guardar. Porque é que eu fiz este cenário aqui gigante? Isto aqui eu costumo dar esta analogia, o Gold Client você pode fazer. Claro que é um pouco mais rudimentar do que o CDC e assim, mas você pode criar estes cenários, e este cenário é como, eu digo sempre, como a sua base de dados é um bolo e você quer comer uma fatia, mas você não precisa de comer o bolo todo. Vamos voltar aqui ao primeiro slide de todos, que é, o meu ambiente de produtivo é bem gigante e o meu ambiente de qualidade não precisa de ser. E é com base nestes cenários assim bem mais complexos que nós podemos, de forma automática ou manual, como você quiser, manual mais para o início da criação e automático para todas as semanas, todos os meses, refrescar o seu ambiente de qualidade. E aí eu posso dizer que o Gold Client com estes cenários consegue ter um sistema de qualidade sempre, como em inglês dizem, up to date, sempre atualizado. Ok? Em termos da demonstração, era o que eu queria mostrar. Depois temos o mascaramento de dados, não sei se estão interessados. Agora vou deixar um pouco mais livre, se calhar, para falarmos das áreas mais importantes para vocês. Aí agora sim, Miguel, eu vou fazer uma pergunta. A gente fez aqui, a gente teve a visibilidade de como a gente replica dados de um ambiente SAP para outro ambiente SAP. E essa ferramenta ela também tem a habilidade de integrar esses dados para um ambiente analítico de um data warehouse ou de um data lake, algo nesse sentido, ou não? É outra ferramenta, o Replicate for SAP. Não é o Gold Client, é outra. Mas é outro produto do Gold Client, mas é parecido, sim. Usa esta tecnologia para fazer isso, sim. É o que eu posso dizer para você. Tá, legal. Então, assim, na parte da origem deve ser algo bem semelhante e aí ele integra isso em outros destinos. Essa é uma ferramenta para fazer clonagem de ambiente. E data subset e data masking. Sim, exato. E este produto é mais imagina, não sei qual é que é o vosso cliente tipo, mas num cliente dentro só de SAP para SAP, ou de SAP para SAP, é um cliente que tem muita necessidade de estar sempre a fazer refrescamento de base de dados, ou que tem muitos problemas de storage, de disco, de ambientes não bem dimensionados para a quantidade de dados, e precisam de ambientes bem mais leves e bem mais funcionais e mais fáceis de criar.
Ou até aqueles clientes que estão sempre a precisar de uma sandbox para um projeto, para isto, para aquilo, e com esta ferramenta é muito mais rápido do que criar com um sistema de cópia. Mesmo, eu tenho clientes que às vezes dizem que demora 2 dias para criar uma cópia e que não é muito. E eu digo, não, mas se você precisa do sistema nesses 2 dias, não pode usar. Com o Google Client você pode usar o sistema desde o momento que você cria o ambiente na transação de Basis para criar o cliente. Desde que tenha o usuário lá, você pode logar. Não há mais questões? Não, tá tranquilo. Para a gente também. Álvaro, você quer dizer mais alguma coisa? Perdemos o Álvaro. Ok, Miguel. Yo grabé esta presentación y voy a compartir con Iván por si nuestros amigos en UOL quieren asistir después, ¿ok? Ok. Excelente presentación, como siempre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde para todos. Miguel, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Alguma dúvida que tenham depois, podem enviar para o Juan ou para o Álvaro, que eles encaminham se for mais técnica para mim. Tá ok, Miguel. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Tchau, tchau.